normal em nossa sociedade condenarmos a preguiça como algo ruim. Não por menos, ela é uma dos 7 pecados capitais. Mas nem sempre a preguiça é algo ruim. A preguiça, se usada de forma inteligente, pode beneficiar e muito. Tanto que Bill Gates diz o seguinte: dê o trabalho mais difícil para uma pessoa preguiçosa e ela encontrará uma forma inteligente de resolver o problema. Sendo o Shikamaru um excelente exemplo disso. E no vídeo de hoje nós veremos como o Shikamaru ajuda a ilustrar essa ideia de Bill Gates. E o melhor, nós podemos trazer isso em nosso cotidiano também. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos ao conteúdo de hoje. Antes de tudo, é importante a gente aqui separar os dois tipos de preguiça. A preguiça ruim, que é aquela que a gente acorda não querendo fazer nada por nenhum motivo específico, simplesmente para ficar deitado, pasmando. Acorda, preguicinha! Já tem um tipo de preguiça boa, que é aquela que você poupa energia para dedicar aquilo que você gosta de fazer. No entanto, você não deixa de fazer suas obrigações, você busca fazer as coisas de forma eficiente, assim sobrando mais tempo e energia para você se dedicar àquilo que você gosta. Não por menos que Bill Gates entendeu essa sacada e escreveu essa frase, no qual uma pessoa preguiçosa que quer se livrar logo daquele problema para conseguir fazer outras coisas, ela vai encontrar sempre uma forma inteligente e eficaz de fazer a solução daquela questão, daquele problema. E como já dito, o Shikamaru é um ótimo exemplo disso, uma vez que ele quer se tornar um ninja para ser livre como as nuvens. Só que ele percebe que o rolê não é muito simples, que ele tem que fazer um certo esforço. Mas, no decorrer da série de Naruto, ele vai amadurecendo e se livrando desse estigma. Porém, essa sua característica de preguiçoso o fez pensar estrategicamente várias coisas antes de tomar uma ação, poupando sua energia para aquilo que de fato interessa. E aqui é interessante ressaltar que na academia lá para ninja, ele foi o segundo pior aluno, ficando apenas na frente do Naruto. Porém, depois ele consegue se destacar em muito, sendo um ninja bem mais eficaz do que os demais. Não porque usa de habilidade e estudo, e sim porque ele usa da sua estratégia e seu raciocínio lógico para conseguir resolver os problemas. Tanto que a gente pode perceber na escola, quando está estudando teoria, ele fica lá entediado, todo para baixo, quase dormindo, sendo aquele típico aluno do fundão que não quer saber de nada. Porém, não é bem assim. Quando a água bate na bunda e ele precisa mostrar resultado, ele se mostra uma pessoa extremamente eficaz. Isso podendo ser expresso primeiro ali no Exame Chunin, na luta de Shikamaru contra Kin, no qual ele fica ali parado, só observando, e ele usa a possessão das sombras no momento eficaz para conseguir pegar seu inimigo e fazê-lo perder a luta. Já na luta contra Temari, antes mesmo ele já percebe que ele não tem muitas chances de vencer, e ele só vai para a luta com o empurrãozinho do Naruto. A gente pensa que a Temari vai comê-lo vivo e vai vencer rapidamente. No entanto, foi uma das batalhas mais emocionantes mostradas até então em Naruto. Ele usa da sua estratégia, mesmo em desvantagem, conseguindo surpreender sempre o seu inimigo. E aqui nessa batalha é importante ressaltar a sua ambientalização, a sua estratégia, como é que ele adapta o ambiente conforme o seu poder. E lógico, sem fazer muitos movimentos desnecessários. E lá no final, quando você acha que ele vai vencer o embate, ele desiste, porque ele percebe que seu chakra acabou e ele não vai ter energia para conseguir continuar a luta. Porém, mesmo assim ele consegue passar no exame, porque ele mostrou com maestria as suas estratégias usadas e sua forma de pensar, principalmente na batalha que se sucedeu, na qual Sakura, Naruto, Shikamaru e Pakun estão atrás do Sasuke, sendo seguido pelos ninjas do som. Shikamaru fica para trás e bola uma estratégia para tentar atrasar os inimigos e que seus aliados consigam ir atrás do Sasuke. Nessa batalha, lutando contra ninjas mais experientes que eles, mais fortes, em maior quantidade, ele consegue traçar alguns planos para atrasar e também se manter vivo o máximo de tempo possível. E graças a essas suas atitudes, o seu sensei conseguiu chegar e salvá-lo
evitando que o pior acontecesse com ele. Essa característica de Shikamaru pode ser percebida em vários outros momentos de Naruto, mas a grande questão é, ficou claro para você como usar a preguiça de forma inteligente com os exemplos de Shikamaru e fez toda a relação com a frase de Bill Gates? Eu mesmo, no meu cotidiano, uso essa estratégia. Por exemplo, eu chego de noite, tenho que fazer a comida. Eu deixo as panelas organizadas todas de uma forma bem prática, para que quando eu vou chegar cansado, eu quero descansar e fazer as coisas que eu gosto, eu gaste o menos tempo possível na cozinha. Ou mesmo, eu tenho que ler alguma coisa, eu estou optando em audiobook, para eu ler enquanto estou dirigindo, uma vez que é ali 40 minutos que eu perco por dia, ou até 1 hora, que eu não conseguiria fazer algo, e assim eu vou acompanhando de forma sumária essa leitura e poupando meu tempo livre para depois eu fazer outras coisas. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E você, consegue trazer algum exemplo também? Deixe aqui nos comentários. E se você curte esse tipo de vídeo, eu deixarei aqui a indicação para você de 2 conteúdos. O primeiro é no qual eu trago mais relações filosóficas com Naruto, e o segundo, como é que a gente pode expressar a inteligência de uma forma diferente usando os exemplos de Luffy e One Piece, que também surpreende, assim como Shikamaru. E se você assistiu o vídeo até aqui, muito provavelmente você curtiu esse conteúdo. Não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E para fechar, caso você queira ajudar o canal e também aprender a desenhar de uma forma simples e eficaz, deixarei a indicação do curso no Money Arts, no qual ele te ensina as técnicas de desenho de uma forma bem direta, te mostrando os principais princípios para você fazer seu personagem preferido sem ter que ficar copiando o desenho. Fica a dica, deixarei aqui o primeiro link nas descrições e no comentário. Qualquer dúvida é só me chamar lá no Insta. Então fica assim, para fechar, a sessão agradecimentos que vai a Linha e lógico a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!